Olá! Faz tempo que eu, tô fazendo uns videozinhos já tô colocando pelo menos um vídeo por semana, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre gestão de tempo, certo? Eu vou falar sobre gestão de tempo porque é uma situação que mexeu muito comigo, né? E eu acho que é legal eu fazer uma sériezinha falando como que essa relação com o tempo aconteceu na minha vida, por onde que eu comecei a me organizar, né? E como que eu estou me organizando agora e como que vocês podem também, vendo a minha organização, organizar a vida de vocês também nesse período tão especial que é o período da quarentena, né? Como eu digo, esse meu canal é o canal de um espaço pessoal, né? Que eu quero estar aí interagindo com outros espaços pessoais, tá? Então, uma das ações desse espaço pessoal começa com essa situação que é a gestão do tempo que eu quero estar trocando com vocês. O tempo, para ser organizado, a gente precisa separar as ações que elas são urgentes, as ações que são importantes e as ações que são circunstanciais, tá? E isso foi algo interessante que eu aprendi e que comecei a colocar em prática na minha vida e fez uma certa mudança. E detalhe, isso não faz a minha vida toda. Eu tô começando a criar essa gestão de tempo nesse período de quarentena, né? E aí uma outra coisa importante que é legal a gente estar refletindo é colocar essas ações tanto de urgentes, circunstanciais, né, e importantes pra gente em cores. Porque o nosso cérebro ele trabalha de uma forma diferente quando visualiza uma cor, né? A gente percebe o que tem que ser mais rápido, o que você pode segurar um pouquinho, o que é necessário fazer, né? Você começa a trabalhar diferente. As cores ela traz uma sensação de ação diferente no teu corpo, né? E aí vem quais são as cores que eu devo usar dentro da gestão de tempo nas ações que eu tenho para fazer, né? Então, geralmente, todas aquelas ações que são urgentes, a gente coloca de vermelho. As ações que elas são importantes, a gente coloca de verde, e as ações que são circunstanciais, a gente coloca em azul. Então, essa é a primeira organização que a gente vai fazer, certo? Além de colocar todas essas ações no papel, né? Porque se eu não tiver essas ações no papel, eu não tenho ela materializada para que eu possa estar aí trabalhando nessa atividade lá na frente, certo? Então, hoje eu vou falar de uma ação específica, que são as ações urgentes. O que são as ações urgentes? São aquelas que têm data marcada, aquela que está na tua agenda, aquilo que você precisa entregar agora, ou era para ter entregado ontem e não entregou, certo? Como que eu vou trabalhar com isso, né? Então, são essas ações que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Pensar essas ações urgentes, essas ações que estão em vermelhos na minha agenda. Então, tudo que está na minha agenda, né, que eu coloquei na agenda, e tudo que está na minha agenda, que está com data marcada para ser entregue ou para ser feita, né, nas ações do meu dia a dia, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses urgentes no meu papel e vou analisar de uma forma tranquila o que eu preciso fazer. Isso vai trazer uma qualidade de vida muito melhor para aquela pessoa que não fez isso. Porque se eu não colocar no papel,
o que vai causar? Eu vou ter problema de saúde, eu vou ter problema de estresse, eu vou afastar as pessoas que eu gosto, eu vou me afastar da minha família. Então tem várias consequências negativas se eu não me organizar. Então essas ações urgentes, ela traz muita ação negativa, muitas coisas negativas que eu quero evitar para o meu dia a dia e para minha vida, né? Então o que eu preciso fazer com essa urgência? Primeira coisa, planejar. Aí eu tenho a segunda coisa, saber dizer não para o que vier a mais, porque eu tenho que saber qual é a minha agenda das ações que eu tenho que entregar. Então, se eu tenho muita coisa para entregar essa semana, eu não vou pegar mais coisa para entregar essa semana. Então, eu tenho que saber dizer não, certo? E a terceira coisa é saber delegar, tá? Eu tenho um grupo que trabalha comigo. Eu tenho um monte de atividades para fazer. E dentro dessas atividades eu posso delegar algumas para alguém que trabalha comigo. E eu vou ter total qualidade no meu trabalho, sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum. Então, eu tenho que saber delegar, né, atividades para as pessoas que trabalham comigo, junto comigo, que faz as atividades, certo? E isso vai fazer com que você ganhe um tempo maior para aquelas ações que são importantes e que só depende de você, né? Eu tenho também um tempo maior quando eu digo não, porque eu não vou ter atividades extras além daquela que eu tenho que entregar aquela semana, né? Isso faz com que eu equilibre a minha semana de uma forma que faz com que eu ganhe um tempo a mais. Não quer dizer que todas as atividades urgentes eu vou fazer agora. Tem atividades urgentes que vai levar 3 a 4 dias e eu tenho que respeitar esse tempo dela. E eu tenho que respeitar esse tempo meu também. Mas eu tenho que também entender que se eu delego um tempo para fazer essa atividade urgente, eu tenho que fazer ela no tempo que eu estipulei. E é isso que a gente precisa cuidar na nossa agenda, né? Porque muitas vezes eu delego um tempo, e principalmente agora na quarentena, que eu tô dentro de casa, vou fazer depois, não, eu tenho um tempo a mais ali, eu faço depois. Não! Se é das 8 às 9 que você vai fazer atendimento ao e-mail, você vai fazer das 8 às 9 atendimento ao e-mail, tá? Porque ela é urgente, eu tenho que responder urgente aquelas ações. Então, coloquei as ações urgentes em vermelho e aí eu comecei a planejar essas ações urgentes para serem feitas. E aí, quando eu planejo, eu crio uma estratégia para não me atrasar. E isso é muito importante, principalmente agora que estamos vivendo nessa quarentena, porque se eu não me organizar, não tiver uma agenda para isso, não colocar tempo para fazer cada atividade, eu não vou fazer, né? E aí eu vou sempre ficar devendo uma atividade para depois, devendo outra atividade para depois. Uma coisa é eu ter consciência de que a atividade ela tem um prazo, ela é urgente e ela tem que ser feita até aquele prazo porque está na agenda. Eu atrasei, eu tenho que entrar em contato, né, com a pessoa que está esperando e tenho que saber dialogar com essa pessoa, né? Criar um novo tempo e criar uma nova urgência para essa ação. Tem coisas que você vai perder e aí vai acontecer de aquele urgente te trazer o prejuízo de não estar concluído e não tem volta. E aí temos que trabalhar com esse urgente perdido. É entender que o que você fez e não deu conta e não tem como resolver, saber que não vai ter como resolver.
Apesar do estresse que você vai ter, a consequência negativa desse estresse que você vai ter que saber trabalhar com ele. Principalmente agora, no início, que nós estamos aprendendo a lidar com todas essas diversidades de trabalho, né? Porque agora, muitas vezes, a gente está trabalhando em home office, é um tempo diferente para a nossa vida. Antes a gente sabia que a gente tinha aquele horário na empresa e era aquele horário que eu ia trabalhar. Eu, por exemplo, como professora, eu tenho 20 horas no estado, certo? E essas 20 horas estava acertada nas minhas horas de atividades para fazer o meu planejamento, fazer a correção das minhas atividades, né? E dar as aulas que eu estaria lecionando com os meus estudantes. Agora em home office, se eu não organizar e não estipular o tempo das minhas 20 horas, eu chego a trabalhar 50 horas só fazendo atividade em home office. E isso não pode acontecer, porque eu tenho apenas 20 horas para o estado. E eu tenho que organizar as 20 horas do estado nas 20 horas que eu trabalho no dia a dia na presencial. E é isso que nós temos que pensar nessa semana, tá? Eu, como professora, vou pensar a minha vida de acordo com esse meu trabalho. Vocês, dentro da sua profissão, o tempo que você trabalha na sua profissão ou que não trabalha, separar um tempo para criar uma nova profissão para você, criar um horário de estudo, né? Tudo isso você vai colocar na sua agenda. Aí vai depender de você. As ações urgentes, tá? Eu tenho as minhas ações urgentes, né? E elas vão estar organizadas no horário em vermelho. E tenho as minhas ações importantes, que isso a gente vai falar depois. E tenho também as minhas ações circunstanciais, que também vou falar no outro vídeo. Então eu deixo esse meu recado. Eu acho importante que vocês que tenham interesse, tá, de se organizar, refletir esse momento, pensar esse espaço que nós estamos vivendo agora, tá? Como que eu posso organizar ele, né? E eu acho que eu coloco nesse primeiro vídeo a questão urgente, porque muitas vezes é mais difícil a gente, como fala, dar limite para ela, né? Os urgentes a gente nunca dá limite, a gente sempre acha que sempre tudo é urgente. Então a gente vai aprender a dar limite. Então eu vou colocar, primeiro, ver na minha agenda as datas que eu tenho que fazer as entregas das ações, de cursos, de tudo que eu tenho para fazer. E essas que, vamos supor, tá para ontem, já põe lá as ações urgentes e como que você vai se organizar. Passou do prazo, tem como negociar? Como que você vai negociar? Já coloca ali nos urgentes como que vai fazer essa negociação, tá? Então vamos pensar nesse primeiro tópico das urgências, certo? Essa primeira ação que nós vamos trabalhar essa semana. E aí a gente fala no próximo vídeo a respeito de como que a gente vai trabalhar as coisas importantes. Quem quiser comentar, curtir, né, a esse vídeo, põe aqui embaixo, se inscreva no meu canal, é importante para que a gente possa aí crescer um pouquinho, né? E eu quero crescer bastante, tá? E escreva o que vocês acreditam, se vocês acham que isso realmente é interessante a gente pensar no nosso planejamento de tempo nesse período de quarentena e que a gente pode levar para um novo período da nossa vida que com certeza depois da quarentena não será mais o mesmo, tá? Então até mais e um grande beijo para todos.